Estamos em mais um X Saúde. E no X Saúde de hoje me encontro aqui em um habitat natural. Estou aqui dentro de uma floresta e resolvi trazer algumas informações acerca da DRGE, a doença do refluxo gastroesofágica. A doença do refluxo afeta cerca de 30% de toda a população brasileira e cerca de 25% de toda a população da América Latina. Eu irei falar sobre a definição da doença do refluxo, sintomas da doença do refluxo, causas da doença do refluxo e porcentagens de ácido produzidas pelo nosso estômago, a qual é considerado normal e quando já é considerada com doença do refluxo. Para que nós venhamos entendermos o que é a doença do refluxo, é necessário que nós venhamos conhecermos o mecanismo de funcionamento do nosso estômago, a anatomia e a fisiologia do nosso estômago. O estômago é um órgão responsável por produzir um ácido para dissolver o alimento. Após esse alimento dissolvido, irá passar para o nosso intestino. O alimento ele adentra o nosso estômago através de um tubo, a qual é chamado de esôfago. E entre o esôfago e o estômago nós temos uma válvula, a qual é chamada de válvula esfíncter esofágica inferior. No caso da pessoa que tem a doença do refluxo, essa válvula não se fecha totalmente. Isso vai depender muito da gravidade do refluxo. Tem algumas pessoas que têm uma abertura da válvula de 5%, 10%, 15%, 20%, vai depender muito da gravidade. No caso da doença do refluxo, essa válvula que deveria ficar fechada para que o ácido e o alimento não retornasse, o ácido e o alimento acabam retornando e causando alguns desconfortos, que são os sintomas. A pessoa irá sentir aquela queimação, ânsia de vômito, e algumas pessoas podem afetar a laringe, causando rouquidão, porque afeta as cordas vocais. Também pode chegar até os pulmões e causar tosse, afetando outros órgãos. Esses são um dos sintomas mais clássicos da doença do refluxo. E as causas da doença do refluxo estão associadas a pessoas que estão acima do peso, pessoas que ingerem grandes quantidades de comida, ao tabagismo, pessoas que comem, vão deitar, isso acaba afrouxando a válvula do nosso estômago, o qual o recomendado seria dormir após 2 horas a pessoa ter se alimentado, são algumas das principais causas da doença do refluxo. Agora eu irei falar sobre as porcentagens de acidez do nosso estômago, de acordo com o exame de pH-metria esofágica. Existem porcentagens. Refluxo não é doença. Doença é a doença do refluxo, a qual é representada pela sigla DRGE. Refluxo é algo que reflui. Nós temos uma porcentagem de 4% de refluxo é considerado normal. É normal a pessoa sentir uma azia de vez em quando. Então, uma pessoa que tem 4% de retorno do ácido é considerado normal. De 4 a 10% já é considerado um refluxo leve. De 10 a 15% já é considerado um refluxo moderado. E acima de 15% já vai se tornar um refluxo mais constante, até chegar no grau elevado. Então, nós obtivemos aqui algumas informações acerca da doença do refluxo, as porcentagens de acidez, a qual é considerado normal esse retorno, e quando já é considerado já com DRGE, a doença do refluxo gastroesofágica. E esse foi mais um X Saúde!